Então, nós vamos agora entrar na mensagem, e essa mensagem está com o título, O Poder Transformador, o poder que transforma. Que poder é esse que muda, que transforma a vida do ser humano? Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. O Evangelho, queridos, tem esse poder de mudar, de transformar a vida de uma pessoa. Tem esse poder de alcançar famílias inteiras, de restaurá-las, de libertar o dependente químico, de curar os enfermos, de salvar o homem do inferno, de restaurar casamentos e relacionamento entre pessoas, entre casais, entre vizinhos, ou seja lá o que for. O Evangelho tem esse poder de mudança e de transformação na vida do ser humano. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar esse poder que transforma a vida do ser humano, que muda, que marca a história, o antes e o depois de Jesus. Só o Evangelho tem esse poder de alcançar a vida de uma pessoa e mudar por completo aquela vida. Só o Evangelho tem o poder de levar alguém para viver eternamente com Cristo. Você não vai ver em nenhuma outra religião que tem esse poder de salvar alguém, de tirar alguém das garras do inferno e trazer essa pessoa para o reino do amor de Cristo Jesus. O Evangelho que eu e você servimos, ele é poderoso para mudar. Amém? É notória a diferença do antes e depois de alguém que entregou a vida para Jesus. Existe uma diferença gritante do antes e o depois de alguém que se entregou para Jesus. Alguém que você conhecia antes de conhecer Jesus e agora, depois que essa pessoa se entregou para o Senhor, existe uma diferença na vida dessa pessoa. E todos percebem a diferença que há na vida dessa pessoa. É notório, todos percebem. Todos veem, o patrão vê, o pai vê, a mãe vê, os filhos veem, os amigos veem, a sociedade percebe, até a polícia percebe. Rapaz, esse camarada dava tanto trabalho, continua na igreja, pelo amor de Deus. Esse é o Evangelho que nós servimos. Ele tem esse poder de transformar, de salvar e de libertar o perdido e a vida de uma pessoa. Todos percebem a diferença que o Evangelho faz na vida de alguém. O Evangelho muda comunidades, muda cidades e muda nações. Você já ouviu relatos de um Evangelho ter mudado comunidades? Você quer ver o fiasco acontecer, você quer ver a tamanha tragédia acontecer, é tirar a igreja da terra. Retira a igreja da terra e você vai ver a destruição total da humanidade. O que acontece hoje com a igreja, imagine se sair a igreja, sair a presença de Deus da terra, aí a situação muda completamente. Às vezes, ao ouvirmos o testemunho de alguém, ficamos perplexos, admirados com o antes e o agora da pessoa depois de que recebeu Jesus. Isso já aconteceu comigo, às vezes conversando com os meninos da casa do pai, que saíram da casa do pai, passaram pela casa do pai, e agora estão restaurados, receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e agora estão desfrutando desse Evangelho. E aí então você começa a conversar com aquela pessoa, e aí vem cá, como era a tua vida? O que você fazia? Quem era tu? E aí ele começa a relatar o que ele fazia, quem era ele antes do Evangelho. Queridos, e é notório a mudança. Você fica olhando, mas como é que pode você fazer tudo isso? Eu não acredito que tu fez isso, porque tu tem uma carinha de santo hoje, tu tem uma carinha que não faz mal a ninguém, que não mata nenhuma mosca. E como tu fez tanta maldade? É o Evangelho que chegou na vida daquele camarada, na vida daquela pessoa, tocava o terror na cidade. Era um problema para a sociedade, era um problema para as autoridades, mas o Evangelho chegou e houve mudança.
Às vezes, queridos, nós ouvimos o testemunho de alguém, ou ouvimos a notícia de que alguém entregou a vida para Jesus, e aí qual é muitas vezes a nossa tendência? Quer se esconder agora de trás do Evangelho, e agora quer ser um crente depois de todo errado. É isso mesmo, está vindo para Jesus, vem para Jesus que vai ter mudança, vai ter transformação, seja Ele quem for. Seja ele o pior bandido, o pior ladrão, se ele vier para Jesus e se deixar ser mudado, a vida dele não será mais a mesma. Amém, queridos? E Jesus morreu por todos nós. Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para os bons, Jesus veio para mim e para você que somos pecadores. Jesus veio salvar o homem do mundo, da perdição, do pecado, da imoralidade. Jesus veio para nós. Agora, por que será então que existe alguns cristãos que estão vivendo, já tomaram uma decisão para Jesus, mas ainda estão vivendo como antes? Estão vivendo uma vida do velho homem, da velha natureza, da velha criatura, ainda não está desfrutando daquilo que pertence ao cristão, ao crente, aquele que já entregou a vida para Jesus. Nós lemos aqui que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, será que não existe esse poder no Evangelho? Por que então alguns não têm essa mudança? Será que o problema está no Evangelho ou está na pessoa? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, verso 6. Se você realmente pertence a Cristo, deve andar como Ele andou. Se você realmente pertence a Cristo, deve seguir os passos do Mestre, deve seguir Jesus. Como então Jesus andou? Como então Jesus andou aqui? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus fez que serve para mim e para você como modelo, como exemplo, como referência? E aí então eu quero falar com você alguns passos aqui, alguma forma, os passos que Jesus deu aqui. A primeira forma que Jesus andou aqui foi abnegando sua própria vontade. Jesus tinha um desejo, Jesus tinha uma vontade, mas ele negou fazer sua própria vontade para fazer a vontade daquele que o enviou. A vontade de Deus. Mateus, no capítulo 26, no versículo 39, diz o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, naquele momento, ele estava vendo aquilo que iria lhe acontecer. Ele estava vendo o tamanho sofrimento que ele iria passar. Ele percebeu tamanho sofrimento que estava para vir sobre ele, mas ele não fez a sua vontade. A sua vontade naquele momento talvez seria abrir mão, seria fugir, seria desistir da cruz, mas ele falou: não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, Pai. Eu vou para a cruz. Sabe, queridos, eu e você também nós temos vontades, nós temos desejos. Só que nós temos também a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E nós estamos aptos e prontos para abrir mão de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos prontos para falar: eu não vou, eu renuncio o meu querer, eu renuncio a minha vontade para fazer a vontade daquele que me alcançou? Outra forma também que Jesus andou foi tendo comunhão com o Pai através do jejum e da oração. Marcos, no capítulo 1, verso 35, diz o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.
Lucas capítulo 5, verso 16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Você vê uma prática na vida de Jesus, a oração. Jesus estava em constante oração. Jesus, você vai ver estudando a Bíblia, você vai ver em vários momentos Jesus se retirando, Jesus pedindo para os discípulos passarem à frente, e ele ficando para ele orar, Jesus só orando, Jesus sempre tendo esse tempo de comunhão com o Pai, em oração e em jejuns. E eu pergunto para você, como está a sua vida de oração com Deus? Você tem tido esse tempo de oração para com Deus? Você tem preservado esse tempo de comunhão com Deus? Você tem sido frequente na questão de jejum e da oração? Ou você só faz jejum no período que a igreja convoca o jejum congregacional, mobilizando e convocando, encorajando todos a participarem? E se você faz parte desse jejum, parabéns para você, e faça isso mesmo, sempre se envolva nesse jejum que a igreja promove, é muito bom, é muito maravilhoso, mas querido, nós não podemos simplesmente depender da nossa vida, simplesmente só desse jejum anual que a igreja faz. Nós precisamos de um jejum constante, nós precisamos ter uma vida de oração, um hábito da oração constante com o Senhor. Desenvolver a nossa vida de oração, ter o hábito da oração, de buscar a Deus e orar a Ele. Outro passo de Jesus, ele agradou o Pai. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Jesus, ele agradava o Pai. Ele tinha comunhão, ele andava como o Pai queria que ele andasse. Ele tinha esse relacionamento com Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode diminuir o calor, a chuva está vindo. Aleluia, pode chover, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Então, queridos, Jesus tinha essa comunhão com o Pai. Ele agradou o Pai. E nós precisamos seguir os passos do nosso Mestre em agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus. Jesus estava cumprindo uma missão. Eu e você, nós temos uma missão nessa terra. Nós temos um propósito específico nessa terra. Quando Jesus foi batizado, ele estava cumprindo com o propósito dele nessa terra. Você não veio aqui para essa terra somente para ser salvo. Jesus alcançou você e permitiu você viver na terra, mas com um propósito e com uma missão. E cabe a mim e a você descobrir qual é esse propósito que Deus tem para nós e fazer e cumprir essa missão e esse propósito. Se Deus não tivesse uma missão para mim, se o único propósito de Deus fosse nos alcançar, no dia que Ele nos alcançasse, Ele já nos levaria para morar eternamente com Ele. Mas Ele deixou você aqui na terra para você cumprir essa missão que Ele deixou para você, que Ele destinou para você. Você já sabe qual é a missão de Deus para a sua vida? Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então, busque, procure, descubra e viva esse caminho. Outro, fazendo bem a todos. Mateus, no capítulo 4, verso 23 e 25, diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Jesus andava fazendo bem a todos.
Por que que tinha uma multidão seguindo Jesus? Por que que onde Jesus estava, tinha uma multidão seguindo ele? Tinha umas pessoas esperando por ele? Porque ele era um Jesus que dava atenção para as pessoas. Ele cuidava das pessoas. Ele encontrava com um paralítico e ele dava atenção àquele paralítico. Ele ouvia um cego diante de uma multidão. Aquele cego clamava por ele e ele dava uma atenção especial para aquele cego e dava vista ao cego. Ele dava comida aos famintos, todos que vinham para ele, ele dava atenção até às crianças. Jesus é esse homem educado, ele fazia o bem a todos, e cabe a mim e a você também fazermos o bem às pessoas, seguir os passos do nosso mestre. E o outro passo é evangelizando. João capítulo 3, verso 3 diz o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus encontra-se com Nicodemos, e aí então, aquele homem, Jesus evangeliza ele, fala que ele precisa nascer de novo, fala do novo nascimento para ele, que ele precisa conhecer a Jesus, que ele precisa conhecer as boas novas, para que ele possa ter direito à vida eterna. Aquele homem indaga Jesus, Jesus responde para ele, Jesus evangeliza aquele homem, um homem que precisava de Jesus, da intervenção de Jesus. João no capítulo 4, verso 13 e 14 diz: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Um outro encontro que Jesus maquinou aqui, que Jesus organizou, foi com essa mulher samaritana, e ele encontra essa mulher, e ele fala do evangelho para ela, ele evangeliza aquela mulher, fala do reino de Deus, aquela mulher tem sua vida mudada, ela tem a oportunidade de abandonar os seus atos pecaminosos, e agora seguir a Jesus, ela entende aquilo que Jesus está falando para ela, ela recebe ali a palavra que Jesus deu a ela sai daquele lugar e vai para a comunidade, anuncia Jesus naquela comunidade, traz aquela comunidade para os pés de Jesus. Ela entendeu o que é o evangelizar naquele momento. Ela começou a seguir os passos de Jesus naquele momento. Estamos tendo agora as nossas casas de paz, uma grande oportunidade de nós estarmos evangelizando. Talvez você não esteja liderando, talvez você não esteja sendo um auxiliar ali nas casas de paz, mas você pode apoiar, convidando pessoas. Todas as nossas células hoje estão até funcionando também, o próprio estudo das casas de paz. Leve pessoas para a sua célula, para que elas possam receber essa mensagem da salvação, e elas tenham a oportunidade de conhecer o evangelho que muda e que transforma, no nome de Jesus. Essa foi a forma que o nosso mestre andou, e nós precisamos ser seus imitadores. Então quem nasceu de novo precisa mudar, precisa andar como Jesus andou, precisa haver evidências de uma vida nova com Cristo. Precisa haver essa evidência, precisa haver evidências do novo nascimento, queridos. Nós, como seguidores de Jesus, precisamos mostrar essas evidências de que nós nascemos de novo. Dizem que aqui no estado de Roraima tem mais do que 50% de evangélicos. Sabe, querido, eu fico assim com um pé atrás, se existe mesmo essa quantidade de cristãos aqui no nosso estado. Porque acredito que falta evidências para esse número tão expressivo de cristãos aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Amém, oxalá que a gente tenha mesmo, em nome de Jesus nós vamos ter 100% desse estado aqui alcançado. Mas precisa haver evidências de que tem um povo que ama Jesus. Existe evidência de que tem um povo que foi transformado, que foi mudado, que encontrou-se com Jesus e agora a sua vida não é mais a mesma. Amém? Então precisa haver evidências. E é sobre isso que eu também quero falar hoje, evidências do novo nascimento. Então, a primeira evidência que eu quero mencionar hoje aqui é crer no Senhor Jesus.
A palavra de Deus diz em João capítulo 3, verso 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você agora é um crente, um seguidor de Jesus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sua vida agora está marcada com o selo do Evangelho. Você agora precisa respirar Jesus. A sua vida agora precisa refletir Jesus. Tudo quanto nós formos fazer, devemos ter isso em mente. Eu sou de Jesus. Jesus faz parte dos meus pensamentos, Jesus faz parte das minhas atitudes, Jesus faz parte dos meus negócios, da minha empresa, Jesus faz parte do meu caminhar, do meu andar, Jesus faz parte da minha vida. Aonde eu for, aonde eu estiver, Jesus faz parte da minha vida. Então a primeira evidência é crer no Senhor Jesus. Jesus precisa estar presente no meu dia a dia, nas minhas decisões, nos meus pensamentos, na minha agenda, no meu trabalho, na minha casa. Tudo reflete Jesus. Tudo precisa refletir Jesus na nossa vida. Você está no trânsito, precisa refletir Jesus. Alguém cruzou você, alguém fechou você, precisa refletir Jesus. Ai, pastor, mas é difícil. É difícil, mas precisa refletir Jesus. Não estamos falando de facilidade. Estamos falando de evangelho, de mudança, do poder de Deus, da transformação. Amém, queridos? O evangelho precisa fazer mudança em nós. Você crê em Jesus? Amém? Então, essa é a primeira evidência que nós vamos falar aqui do novo nascimento. A segunda evidência, vencer o mundo. Vencer o mundo. Efésios, no capítulo 4, no versículo 28, diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso fala de quê, queridos? Isso fala de abandonar as práticas pecaminosas. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia, não faz mais. Aquele que maltratava, não maltrate mais. Aquele que tinha o hábito de fazer, não tenha mais. Fala de nós abandonarmos as práticas pecaminosas que estavam presentes na nossa vida, que andavam conosco, que eram frequentes na nossa vida, que fazia parte do nosso dia a dia. Então isso fala de abandonar as práticas passadas e nós vivermos uma vida nova agora com Jesus. Você está entendendo? Não podemos amar o mundo, nem praticarmos aquilo que o mundo pratica. O pecado é um acidente, não um hábito na vida do crente. O pecado deve ser algo acidental na minha vida e na sua vida, mas não pode ser um hábito. Não pode ser um hábito, queridos. O mundo não pode fazer parte de nós. Nós não podemos estar, não tem como haver comunhão entre luz e trevas. O mundo jaz do maligno. Então nós precisamos abandonar as coisas passadas, os pecados passados, os hábitos passados, para que nós possamos viver uma vida nova com Jesus. O mundo jaz do maligno. Quando nascemos de novo, somos novas criaturas e o mundo não nos tem mais. Nós não pertencemos ao mundo. Ou você ainda está sendo atraído pelas coisas mundanas. Você ainda está sendo atraído pelas coisas do mundo. Quando toca aquela música de forró, o pé treme. Sabe,
Quando ouve, vai ter um show do fulano, do Beltrano, da banda fulana de tal. Meu Deus, e agora o que eu faço, Jesus? Me segura. Ah, vai ter o Réveillon agora, eu preciso ir para o Réveillon. Ah, tem a festa junina, eu preciso ir para a festa junina para comer a paçoca da Teresa. Sabe, precisa haver mudança. O mundo não pode nos atrair mais. Nós precisamos virar as costas para o mundo e dizer tchau. É de lá eu estava lá, mas lá saí de lá para não mais voltar, porque o mundo não me satisfaz. Aleluia! O mundo não é mais um atrativo para nós. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós precisamos andar agora em novidade de vida. Nós precisamos fazer coisas novas agora. As práticas antigas ficaram para trás. Eis que agora tudo se fez novo. Vida nova, coisas novas, no nome de Jesus. Outra, anda em comunhão com os irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, o dia se aproxima, não deixe de congregar. Sabe, não tem como nós vivermos o evangelho de forma isolada, sozinhos, ilhados. Sozinho em casa, você que está em casa aí no YouTube, não tem como viver o evangelho sozinho. Você está aí, acreditamos que você está impossibilitado de vir aqui, e parabéns, porque mesmo impossibilitado você está congregando, você está assistindo a mensagem, e que essa mensagem possa falar o seu coração. Mas na hora que você estiver curado, estiver restaurado, estiver bem, nós esperamos você aqui de braços abertos. Você é bem-vindo aqui conosco. Mas não podemos ter esse culto online como uma escolha nossa. Ah, eu vou para o culto online, estando bem fisicamente, estando perfeitamente bem. Não! O culto online é para aqueles irmãos que não estão podendo vir aqui no prédio, para aqueles irmãos que estão doentes, estão impossibilitados por alguma razão ou outra, e aí nós entendemos e compreendemos, mas alguém que está 100% bem, ele precisa estar aqui, congregando, tendo comunhão. Não tem como ter comunhão com os irmãos se você está em casa. Você também, que é nosso convidado, está aí também, seja bem-vindo, vem aqui conosco também, queremos dar um abraço em você aqui na igreja, pessoalmente. Você será bem-vindo aqui conosco, ok? Então, queridos, não tem como nós vivermos o evangelho de forma relacionada, de forma isolada. Então, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, estar uns com os outros. O melhor lugar para se ter comunhão com os irmãos é na célula. Lá você cria vínculos de amizade, você tem comunhão com os irmãos, você come o tambaqui assado, come biscoito, creme crack com café, creme crack com chazinho e tudo. Então é lá que se tem comunhão, ajudam uns aos outros, oram uns pelos outros, apoiam uns aos outros, exortam uns aos outros, encoraja, motiva, e aí se tem comunhão uns com os outros. E aí uma outra evidência não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 3, verso 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no mundo, porque é nascido de Deus. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não podemos viver na prática do pecado. Como eu já falei, o pecado na vida do crente é um acidente, é algo acidental, não é uma prática. Nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado deve ser abandonado, deve ser deixado
de lado, deve ser abandonado, mas nós precisamos entender que quando nós pecamos, saiba que você vai errar, saiba que você vai pecar, e quando pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Corra para Jesus quando você errar. Se coloque diante de Jesus quando você falhar. Arrependa-se e busque a Jesus. Não tem como haver mistura de luz e trevas. Não podemos viver uma vida de máscaras. Não podemos ter pecado de estimação. Nós precisamos arrepender do nosso pecado, abandonar o pecado. Pecou, arrependa-se, confesse, receba o perdão e prossiga sua caminhada com Jesus. Pecou, arrependa-se, confesse, receba o perdão e continue a caminhada com Jesus. Amém? Como então vencer o pecado? Confessando. Confesse o seu pecado. Agora, uma grande sacada, se você não está conseguindo vencer uma área, se você não está conseguindo vencer um pecado, tem um versículo que é muito chave para esse assunto, que está em Tiago 5,16. Fala assim: confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Isso aconteceu comigo. Eu lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu era um novo convertido. E eu estava levando muito a sério a minha conversão. Queria muito vencer o pecado. Só que tinha uma área, queridos, que eu não conseguia vencer. Eu estava caindo constantemente naquela mesma área, naquele mesmo pecado. E aquilo estava me maltratando muito. Era o pecado da masturbação. Aquilo estava me deixando muito triste. E aí eu lembro um dia eu chorando, porque eu não aguentava mais aquela escravidão. Eu era escravo do diabo naquela área. E eu estava levando muito a sério, eu chorando diante de Deus, para que Ele me ajudasse a eu vencer aquela área. E aí foi então quando eu cheguei e abri o meu coração para o meu discipulador, pastor Michelo, que me ganhou para Jesus e era o meu discipulador naquele momento. E aí eu confessei o meu pecado para ele me ajudou, ele orou por mim. E aí, querido, aquilo foi tão instantâneo, eu consegui vencer aquele pecado e andar em vitória para a honra e a glória do Senhor. Aleluias. Então, se você está em uma área na sua vida que você não está conseguindo vencer, procure alguém, procure um dos pastores, procure alguém lá na sua célula, seu líder de célula, seu supervisor de setor, procure alguém de confiança e abra o seu coração para que ele ore por você e para que você receba a cura e seja curado e vença essa área na sua vida no nome de Jesus. Outra evidência, pratica a justiça. 1 João capítulo 2, verso 29 diz o seguinte: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Praticar a justiça. Uma das evidências de alguém que nasceu de novo é a prática da justiça. Justiça é ser justo. Justiça é o oposto do pecado. Quando alguém fala que fulano é justo, que pensamento vem à nossa mente? Alguém imparcial, que não faz acepção de pessoas, que quando vai comprar ou vender alguém, é alguém justo com o carro, né? Alguém que quando vai vender o carro, pede para alterar a quilometragem, muda aí a quilometragem, está muito alta, baixa mais a quilometragem aí, para que eu possa vender o carro. Não, ele é justo nos seus negócios, ele é justo na sua vida, no seu proceder, nas suas atitudes. Então, é alguém justo. E eu quero concluir falando isso, queridos. Só o Evangelho tem esse poder de transformar a vida de uma pessoa. Só o Evangelho tem esse poder transformador na minha e na sua vida. E aí tem como haver uma comparação do antes e do depois. Não tem como sermos os mesmos depois de entregarmos nossa vida para Jesus. É o milagre da água para o vinho. Todos vão perceber, tem evidências que esse camarada está com Jesus. Sabe,
A primeira vez que chamaram cristãos, chamaram os discípulos de pequenos cristos, foi quando eles olharam para aqueles discípulos e eles viram que existia evidências de que aqueles camaradas andaram com Jesus. E aí eles falaram então, pequenos cristos. Então as pessoas vão olhar para mim e para a sua vida e vão falar, esse verdadeiramente é um cristão. Com as evidências que nós demonstrarmos, com as evidências que nós mostrarmos através da nossa vida. Todos devem perceber as mudanças em nossas vidas. Que cada um de nós possamos seguir os passos de nosso Senhor Jesus. Ele deve ser o nosso guia, Ele deve ser o nosso exemplo, Ele deve ser o nosso referencial. E quando qualquer pessoa que olhar para a nossa vida, vai testificar as evidências do novo nascimento. Amém? Você quer isso para você? Você deseja isso? Eu quero isso para a minha vida. Que as pessoas possam olhar para mim e possam falar, existem evidências que esse rapaz segue Jesus, que ele é um crente. E que nós possamos almejar e buscar isso para a nossa vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.